Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um episódio do Em Movimento, Saúde, Escolhas e Vida Real. E hoje eu vim trazer um tema que eu acho muito importante, como o ambiente molda a nossa saúde, né? Então, a nossa saúde, se a gente vive num ambiente que atrai coisas que não são boas para a saúde, a gente vai enxergar à nossa volta coisas que não são boas. E se a gente anda num ambiente pró-saúde, né, que promova a saúde, isso vai facilitar a nossa vontade, o nosso desejo de construir mais saúde. Então, eu trouxe aqui uma pessoa que trabalha muito bem essa construção de ambientes, né? A arquiteta Amanda. E a Amanda, ela tem uma formação muito especial, que eu vou pedir para ela explicar um pouquinho melhor, em arquitetura hospitalar e clínicas na área da saúde. Seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada pelo convite, Tamara. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer. E eu quero que tu conte, então, primeiro para os nossos telespectadores sobre esse teu direcionamento, né, dentro da arquitetura. Eu sei que tu atua em várias frentes, mas tu tem um carinho especial, né? Tu tem uma formação muito sólida na área da saúde. Tenho, sim. É um grande amor que eu tenho, né, por esse tipo de projeto. Então, eu, na época da faculdade, comecei já a fazer alguns cursos sobre arquitetura hospitalar. A minha mãe me inseriu nisso porque ela era da saúde pública. E eu comecei fazendo em Barcelona um mestrado em arquitetura bioclimática, né? Depois eu voltei para o Brasil e em 2020 eu me mudei para a Espanha de novo, onde eu fiz um curso de especialização na área de hotel, arquitetura de hotel. E em 2023 eu retornei para Barcelona e fiz um dos melhores mestrados do mundo, que é de arquitetura sanitária, que é arquitetura médica hospitalar, junto com um arquiteto muito renomado de lá, o arquiteto Mário Correia. E nesse mestrado, toda a minha linha de pesquisa foi para arquitetura para residenciais sênior, né? Então, sim, eu atuo nessa área médico-hospitalar, basicamente na área de interiores, né? Com muito carinho, com muita paixão e com muito conhecimento técnico também, né? Através de muitos estudos e muita informação e aprendizado que eu trouxe de fora do Brasil. É muito interessante, né? Porque nós duas temos uma conexão com Barcelona, né? E Barcelona, enfim, é uma terra onde a arquitetura é extremamente séria. E, além disso, é a região, né, do Mar Mediterrâneo, é banhado pelo Mar Mediterrâneo. E é a região de onde veio meu marido, então eu convivo com este ambiente, né, com esse estilo de vida mediterrâneo que também faz muito bem para a nossa saúde. Então eu acredito que existe uma conexão muito forte aí entre o que eles vivem, né, desse estilo de vida mediterrâneo que inclui não só alimentação, mas várias outras formas, né. Eu até tenho um programa, para quem não assistiu, tá salvo no YouTube, um programa sobre dieta mediterrânea. E agora nós vamos falar sobre esse lado, né, da área da saúde e especialmente nessa questão, assim, de residenciais sênior, porque o mundo está envelhecendo, né, as pessoas estão vivendo mais. Então. E é muito importante que as pessoas que estão com mais idade tenham uma estrutura com comodidade, com conforto, né? Então, conta um pouquinho mais sobre isso pra gente. Então, 2020, entrei nesse mundo dos residenciais sênior, né? Eu fiz toda a parte de saúde, hotelaria e a parte de interiores, junto com o meu sócio do Magno, do residencial sênior Magno Três Figueiras e depois o Magno Moinhos de Vento. E ali foi uma grande escola, né? Porque eu tinha que me colocar no lugar do idoso, né? Para projetar para ele. E ali a gente não projetava só para o idoso que tem saúde, que tem uma certa autonomia, mas também para o idoso que está acamado, ou então para o idoso que já tem algum tipo de demência, como Alzheimer, Parkinson, né? Então, como que eu vou projetar para ele? Então, aí a gente começou uma série de estudos e eu consegui trazer todo o meu conhecimento em arquitetura bioclimática, arquitetura de hotel, arquitetura médico-hospitalar para dentro desse ambiente. E daí voltei para Barcelona e comecei a estudar de novo um novo mestrado com essa linha de pesquisa toda para residencial sênior, para ver o que de fato precisa. E daí a gente começou a projetar tudo com muita técnica, com muito conhecimento,
né? Os projetos todos são baseados em evidência científica. Então, tudo que a gente projeta, desde a parte de iluminação, como é que vai ser os espaços, como é que vai ser a vista, que a gente fala, a conexão com a natureza, os ruídos, a qualidade do ar, né? A percepção que o idoso tem, como que esse espaço transforma a qualidade de vida dele, se vai impactar positivamente ou negativamente, né? Tudo isso baseado em evidências científicas para trazer verdades, né? Pontos de verdade para o projeto e sempre me colocando no lugar deles. Isso é muito importante, né? E trazendo também para um lado, assim, de situações de clínicas médicas, por exemplo, né? Na área da saúde, que eu sei que tu também trabalha, né? Inclusive assinou meu consultório, né? Vou dar um spoiler aqui. Mas o que é importante, né? A gente fala muito, assim, de que o paciente, quando chega num ambiente para consultar, né? Seja um consultório, uma clínica, ele não vai com a felicidade que ele vai para um evento social, né, para um jantar, porque ele está ali buscando saúde, né? Ou ele está com uma doença, ele quer prevenir uma doença, então não é um ambiente que ele gostaria de estar naquele momento, a gente sempre fala isso. Como que a gente pode, que elementos dentro desse ambiente podem fazer com que o paciente se sinta mais confortável, que ele se sinta mais acolhido? O que tu pode nos contar, assim, que tu traz para dentro desse ambiente? Então, eu sempre acho eu enxergo a arquitetura como cura, né? E a jornada do cliente dentro de um espaço de saúde começa antes dele entrar, né? Então, ali, quando ele entra, nos primeiros segundos, ele já tem uma percepção ali de conforto ou não, né? Então, eu gosto de trazer partes humanas para os meus projetos, né? Claro que a gente tem toda uma parte de normativas sanitárias, que a gente tem que obedecer, a gente tem que se preocupar com controle de infecção, a gente tem que se preocupar com qualidade do ar, com ruídos, né? Como é que entra as pessoas, por onde sai o lixo. Então, tem toda uma parte técnica que a gente tem que contemplar no projeto, porém, a gente tem que contemplar também a parte humana, a parte de se sentir bem, se é através de materiais, texturas mais aconchegantes, a iluminação, né? O uso de vegetação, em alguns casos hospitais, por exemplo, que a gente tem essa possibilidade de ter contato com a natureza, controle de iluminação natural, iluminação artificial, né? Então, existem várias estratégias que a gente utiliza, desde a parte de som, ambiente, né? Uso de materiais, texturas, cores. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente unir todos esses requisitos para ter um ambiente aconchegante. E pensando também assim na questão, né, de que o ambiente molda a gente, né? O que tu considera importante no ambiente para que a pessoa, e que até para ela possa usar na sua casa também, no seu espaço de trabalho, né? Alguma dica, alguma sugestão de que ela faça alterações no seu ambiente, por mais simples que sejam, que gerem mais desejo pelo cuidado, mais bem-estar. Uma coisa que eu falo muito, né, que é importante no controle das doenças, é o controle do estresse. Eu sempre comento, né, para os meus pacientes que ninguém vive sem estresse. O estresse, ele existe, mas é a forma como a gente lida com ele que vai nos diferenciar na nossa saúde, né? A forma como a gente mantém aquele estresse sempre alto ou a gente consegue modular. Então, que coisas, que elementos que podem ser usados para que a pessoa se sinta com mais vontade de promover saúde, que deixe de ser sedentário e se exercite, que deixe de ser estressado e tenha um ambiente seguro ali para controle. O que a gente pode sugerir? A pessoa em si, transformando o seu próprio ambiente, eu sempre diria luz natural e vegetação, né? Estar em contato com a natureza e principalmente a luz natural, porque ela regula muito o nosso organismo, né? E eu acho que quem não tem essa parte do organismo regulada, ela vive mais estressada, né? Agora, eu como arquiteta, por exemplo, quando faço um projeto, eu procuro desenvolver um layout, uma planta baixa, bonita e funcional, mas que, por exemplo, seja convidativo para as pessoas a utilizar mais escada,
a ter mais contato com a natureza, a ter mais encontros com os colegas ou as pessoas, promovendo a sociabilização, para que elas sejam menos estressadas, sejam mais felizes, né? Evitar o isolamento. Isso é uma estratégia muito importante para a parte dos idosos. Então, assim, eu estou sempre tentando promover movimento, encontro social, felicidade, encontro com a natureza também. Olha que interessante, né? Mais uma vez, o movimento, né, que deu o nome ao programa, o quanto ele é importante e em áreas que a gente às vezes não imagina. Então, a Amanda trouxe aqui uma série de itens que são fundamentais no que a gente chama de medicina do estilo de vida, o que promove saúde. Então, evitar isolamento social, já se sabe, né, aquelas chamadas blue zones, então regiões onde as pessoas têm mais longevidade, um dos fatores é socializar mais, né, então não se isolar. Né? E na velhice, né? Na idade mais avançada, é muito comum acontecer esse isolamento. Então, é muito importante ter espaços que promovam. A questão da luz. O nosso sono, eu sempre falo que a higiene do sono não começa lá 2 horas antes de dormir, desliga o celular, baixa a luz. Ela começa quando a gente acorda. Quando a gente se expõe à luz solar de manhã, o nosso cérebro transmite lá para o nosso corpo que começou o dia e ali começa o nosso ritmo circadiano para acabar na noite com, né? Com a calma, com o sono que vai nos ajudar naturalmente a adormecer. Então, essa questão da luz natural, o contato com a natureza, né, que energiza a gente. Então, são elementos que tu vê que a gente, às vezes, não pensa, né, num ambiente, mas eles trabalham extremamente juntos com a nossa saúde. Muito. Muito interessante. E, em relação agora, eu quero falar um tema, né, além da arquitetura, que é sobre essa questão do estilo de vida, né? Eu sempre falo para todos os meus pacientes, para todas as pessoas que me acompanham no Instagram, nas minhas redes, o quanto é importante a gente cuidar de todos os pilares da saúde, né? Claro, eu falo muito para pessoas que têm doenças autoimunes, então a gente tem sempre um medicamento, que é o medicamento ideal para aquela pessoa, que vai ser sugerido pelo médico que está assistindo a pessoa por vários pontos que ele vai avaliar. Mas existem outras coisas não medicamentosas que são igualmente importantes, né? E uma delas é uma alimentação bem adequada, controle de estresse, como a gente falou, um sono reparador e o exercício, né? E isso é extremamente importante e eu quero aqui contar para os nossos telespectadores que a Amanda sempre foi uma pessoa que se cuidou, que foi saudável, mas ela passou por uma transformação, né? De um cuidado muito, muito dedicada à sua alimentação, aos exercícios e passou por uma transformação. Então, conta um pouquinho aqui para o pessoal o que te motivou, em primeiro lugar, e como que foi passar por esse processo. Então, é até engraçado, porque a minha motivação começou a partir de um luto muito grande. Quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei muito triste, mas eu tinha um filho pequeno, né? Então, eu não podia parar. E eu comia bastante, estava bebendo bastante álcool e um dia eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para não ficar louca. E conversando com a minha melhor amiga, ela me disse assim, chama um personal amigo meu e vai malhar. Aí eu comecei a marcar 3 vezes por semana e marquei nutricionista. E aquilo começou a transformar a minha vida, né? E daí fiquei 2 anos fazendo, indo na Nutri, fazendo os exercícios, mas assim como uma pessoa normal, né? Que agora não é mais uma pessoa normal. Agora eu não sou mais uma pessoa normal. Aí, deu que a minha amiga começou a se dedicar bastante, começou a ter muito resultado. E eu falei pro meu personal, eu também quero esses resultados. E daí eu comecei a treinar realmente forte e comecei a ir numa nutricionista esportiva e comecei a ter muita disciplina na alimentação através de uma alimentação bem restrita. E eu comecei a notar muito resultado. Então, e o que isso gerou na minha vida, né, Tamara? Para isso tudo dar certo, eu comecei a dormir às 9h30 da noite e comecei a acordar às 5 da manhã todo dia. Eu durmo com a janela um pouco aberta, então quem me acorda é o sol, né? E isso começou a transformar muito o meu dia, porque eu comecei a ser muito mais produtiva. Eu acordava às 5 da manhã, às vezes era 8 da manhã e eu já tinha arrumado a casa, já tinha lavado roupa, já tinha trabalhado, já tinha feito a comida do meu filho, porque eu faço a comida dele toda e a minha. E às vezes era 8h30 da manhã e eu disse, mas eu já fiz tudo.
Então, eu comecei a ter mais tempo para trabalhar, tempo para cuidar das minhas coisas, ser mais produtiva. Outra coisa muito importante foi que antes eu tomava ansiolítico e eu não conseguia parar de tomar. E sempre que eu tinha um estresse grande, eu tinha aquela sensação de que eu precisava voltar a tomar. Agora eu não tenho mais, né? Então, assim, eu consegui me livrar do ansiolítico, eu consegui ser mais produtiva, eu comecei realmente a ter resultado no meu corpo através da alimentação e do exercício. Eu regulei meu sono, porque antes eu não dormia bem. E eu sou uma pessoa que estou muito mais feliz, né? Eu sou asmática e eu uso muito menos a bombinha de asma, né? Dificilmente eu tenho um ataque de asma. Então, assim, eu acho que eu desintoxiquei. E junto com essa dieta restrita, eu mudei bastante a minha vida, porque hoje em dia eu me organizo para tudo. Sou eu que cozinho, eu faço as marmitas, eu deixo tudo planejado. Quando eu saio de casa e sei que não vou voltar, eu levo o meu lanche de acordo com a dieta na minha bolsa térmica. Eu parei de beber álcool também, né? Então, assim, tenho uma dieta restrita, eu sou super organizada, mas eu tô fazendo isso com leveza e com uma felicidade incrível, sim. Eu sou muito mais feliz. Que incrível, parabéns por essa dedicação. E eu quis trazer esse assunto porque eu acho muito importante. É um assunto que eu trago muito para os meus pacientes nas consultas. O quanto a gente melhorar os nossos hábitos nos deixam mais felizes. Então, parece que é uma escravidão, né? Ficar contando calorias, trazendo marmitinhas. Mas o quanto isso aumentou tua produtividade, tua felicidade, teu bem-estar. E hoje em dia, eu acho que tu deve ter visto no meu Instagram que eu tô treinando levantamento de peso e eu já tô participando de competições. Participei um mês atrás, ganhei da minha categoria e agora, dia 10 de maio, eu vou para o campeonato nacional, campeonato brasileiro de powerlifting. Olha só que para minha segunda competição de levantamento de peso. O meu filho acha que eu sou a mãe mais forte da escola, né? Então deve ser mesmo, né? Acho que não. Mas aí na competição ele vai junto e ele grita, vai lá, mãe! Aí eu me esforço para levantar um peso bem pesado. Mas eu tô adorando, tá? Realmente transformando, tô conhecendo coisas novas. E esse powerlift, que é o levantamento de peso, eu comecei a treinar no fim do ano passado. Justamente por quê? Porque eu queria começar o ano com alguma novidade, com alguma coisa nova, né? E toda essa mudança de vida também foi pensada, porque eu tô com 43 anos. E eu sei que a minha próxima etapa é a menopausa. Então, como é que eu quero entrar na menopausa, né? Eu quero entrar com baixo percentual de gordura, eu quero entrar com bastante músculo. E feliz, porque eu sei que essa mudança hormonal afeta a gente. Com certeza. Então, eu quero entrar bem e preparada. Parabéns. E isso é uma coisa extremamente importante, porque eu sempre falo, já falei aqui em vários programas, falo no meu Instagram, falo nas consultas, que músculo é autonomia. E que é uma coisa muito interessante, porque a gordura, ela libera uma série de substâncias inflamatórias no nosso corpo. Então, ela promove a inflamação. Então, muitas vezes, tu tem uma doença autoimune que já promove inflamação no corpo, aí tu tem um fator ali contribuindo para essa inflamação aumentar. E por outro lado, o músculo, ele é um órgão, já é considerado um órgão anti-inflamatório. Ele libera substâncias que combatem a inflamação. E o nosso processo natural do envelhecimento é perder músculo e ganhar gordura. Todo mundo tem esse processo e a gente tem que lutar contra, então fazendo exercício, se alimentando bem. Porque não adianta só fazer exercícios de carga se a gente não dá os nutrientes certos para o nosso músculo se construir. E então, o que a Amanda traz aqui como exemplo é o exemplo do que todo mundo deveria fazer, em maior ou menor grau, maior ou menor dedicação, isso vai depender de cada pessoa, mas o quanto mais tu conseguires te dedicar a isso, mais qualidade de vida e melhor vai ser o teu envelhecimento, porque realmente, no período da menopausa, a mulher perde os hormônios chamados femininos, especialmente o estrogênio. E o estrogênio é um hormônio que tem um fator protetor, né, da inflamação. Ele também modula ali no nosso sistema imunológico a inflamação. Então, quando a gente perde esse fator protetor, a gente tem que buscar alternativas de outra fonte, né? E o músculo é uma fonte maravilhosa. Além disso, o músculo é o que nos dá autonomia. O que faz a gente se movimentar é o músculo. Então, se a gente tem uma boa musculatura, a gente envelhece com autonomia, né? A gente pode ir para um ambiente desses que a Amanda está construindo, que não necessite, né, de cuidados especiais, mas que nos traga
prazer e harmonia, né? E, Exatamente. enfim, pode ir para o mundo fazer o que tem vontade, né? E é muito interessante, eu ia tocar nesse assunto, né, do teu concurso, da tua premiação que eu vi. Eu achei muito bacana. E uma coisa interessante também que tu falou sobre o teu filho, né? A gente sempre tem um porquê, né? Por quem. Pode ser um filho, pode ser um cônjuge, pode ser irmãos, pais, seja quem for. Obviamente que primeiro é por nós mesmos, né? A gente tem que se sentir bem na nossa própria pele, no nosso próprio corpo. Mas a gente sempre tem um porquê a gente tá querendo construir essa longevidade com saúde, né? E quem tem filhos pequenos, como nós temos, né, Amanda? É muito importante isso também. E eu sei que eu sirvo de exemplo para ele também, né? Porque ele tem uma alimentação muito parecida com a minha, né? E ele tem essa consciência de que ele come a proteína, o carboidrato e os vegetais, né? A gente é aquele triângulo sempre, a gente sempre diz que fecha o triângulo, né? E, na verdade, esse é o maior legado que eu deixo para ele, né? Tanto da alimentação como saúde, hábitos saudáveis. Ele dorme cedo, ele acorda cedo comigo. Então, ele tem essa mini rotina, assim, a nível de criança, mas eu acho que ele vai estar aprendendo. Tá com um bom exemplo, né? Acho que eu sim. vou contar aqui para vocês, quem já me segue no Instagram já sabe que eu também sou dessa turma, né, de dormir cedo e acordar cedo. Então, eu também acordo às 5 da manhã para treinar, é o meu melhor momento. E isso é uma coisa interessante, que agora eu vou contar aqui, que eu acho que eu nunca contei antes, que eu comecei a minha vida no colégio, né? Meus pais sempre me fizeram dormir cedo, e aí, consequentemente, eu acordava cedo. Então, eu dormia 8 horas por dia, né? Eu acordava às 6 da manhã, dormia às 10, já teve momentos que foram muito mais cedo, né? E eu me acordava e treinava em casa. Na época, a gente chamava de ginástica localizada, né? Hoje em dia é treino, né? Mas na minha época era ginástica localizada. E eu tinha no meu quarto um colchonete, uma corda que eu pulava, algumas caneleiras, alguns pezinhos, e eu fazia 30 minutos de exercício. Tomava um banho e ia pro colégio. Eu chegava lá, meus colegas estavam morrendo de sono, recém-saídos da cama, e eu já estava a 1000, né? Obviamente, eu dormia cedo, acabava dormindo cedo, né? E ainda no final da tarde eu andava de bicicleta numa praça que tinha perto da minha casa. Então eu sempre fui, para mim foi natural fazer exercícios, né? E tem momentos da vida da gente que por algumas questões ali de trabalho e correria, a gente reduz o ritmo, às vezes por lesões, né? Eu já sofri algumas lesões articulares também, não por treino mal feito, mas por questões da vida. E assim como algumas pessoas, quando sofrem de uma doença articular, podem ficar mais limitadas. Então, é importante saber que sempre tem um exercício adequado para cada pessoa e para cada momento da sua vida, né? É muito difícil uma pessoa não possa fazer nada, né? Às vezes é um mínimo, mas aquele mínimo ela pode fazer. É muito raro eu contraindicar algum tipo de exercício para os meus pacientes, porque eu prezo e valorizo muito, né, a importância dos exercícios para a saúde e para a construção dessa longevidade. Mas é importante falar também que nem todo mundo tem esse biorritmo, né, Amanda? Tem gente que funciona melhor no final do dia, tá tudo bem. O importante é achar um horário onde a pessoa consiga se reservar um tempo e se dedicar ao seu exercício, à sua saúde. Eu até não treino às 5 da manhã, né? Eu treino muito, é muito variado os horários que eu treino, porque é muito de acordo com a rotina do meu filho. Mas eu acordo cedo justamente para começar a vida, para produzir, para deixar minhas coisas organizadas, né? Porque eu acho assim que quando a gente quer resultado, seja na saúde, no nosso corpo, em qualquer coisa na vida, a gente tem que ter disciplina, né? Então, a gente tem que se colocar, pensar como uma pessoa que tem disciplina e se colocar nesse caminho. E quando a gente tem disciplina em alguma área, a gente acaba tendo nas outras também, né? A gente bastante. Eu sinto esse reflexo, assim, bastante. Muito bom. Achei excelente nossa conversa. Obrigada. Se tu queres, eu gostaria que tu desse um recado final, assim, para os nossos telespectadores sobre essa questão de saúde, tanto da área da arquitetura, quanto da área da tua construção da saúde, para servir de dica, de estímulo. O que eu posso dizer? Que a gente tem que se sentir bem dentro da arquitetura, principalmente aquela que a gente frequenta muito, que é a nossa casa, o nosso trabalho, né? E que se a gente não se sente bem, é tentar ver o que a gente pode transformar, seja abrir uma janela mais, seja retirar uma cortina muito escura ou trabalhar mais a vegetação. Né? Então, o que é importante a gente se sentir bem e tentar ver o porquê, né? Ou então até conversar com um arquiteto, alguém, pedir um auxílio.
E sobre saúde, eu posso dizer que comer, dormir e treinar é só a gente que faz pela gente, né? Então a gente às vezes fica postergando, fica adiando, mas é só a gente. E esses 3 pontos é o que eu acho assim importante para melhorar a nossa qualidade de vida. E para a gente ter uma longevidade, eu sempre brinco que eu vou viver 100 anos. Eu falo pro meu filho, né? Para ver ele crescer, envelhecer, ter os filhos, netos. Então eu digo, filho, eu preciso me cuidar muito para viver os 100 anos. Então, é isso. Muito bom, muito obrigada. Foi um prazer te receber. E até o próximo Em Movimento.